Então eu quero falar para você agora dos 5 pilares norteadores, os 5 pilares da boa nutrição. Sim, a boa nutrição, ela requer 5 pilares. Primeiro pilar da boa nutrição, você é o que você come. Segundo pilar da boa nutrição, como você come. Terceiro pilar da boa nutrição, quanto você come. Quarto pilar da boa nutrição, quando você come. Quinto pilar da boa nutrição, como o seu corpo está recepcionando esse alimento. Então, são 5 os pilares. O que você come, como você come, quanto você come, como você come e como o seu corpo está recepcionando. Qual a importância de se observar esses 5 pilares? Sim, esses 5 pilares têm tudo a ver com a sua saúde, claro, óbvio. Se um deles falhar, não adianta você comer a comida dos céus, não adianta. Não adianta você comer a comida que o corvo vem deixar para você, como deixou para Elias lá no deserto, não. Você precisa desses 5 pilares para ter uma boa nutrição. E só isso aqui, só esses 5 pilares é um enredo para um livro. Então vamos lá. Você é o que você come. O que é que você está comendo? Nós não estamos falando simplesmente de encher barriga. Tem pessoas que comem simplesmente para encher barriga, comem qualquer coisa. Não. Nós devemos comer para nos nutrirmos. Nós devemos comer para que o meu corpo se nutra. Essa deve ser a função de qualquer alimento que eu venha comer. Se eu sei que uma coisa não é boa para a minha saúde, para a minha boa nutrição, por que comer? Não há razão para comer algo que eu sei que o meu corpo não vai digerir bem, algo que eu sei que não irá fazer bem ao meu corpo. Por que comer? Bom, só existe uma explicação para isso: maus hábitos, má educação e hábito alimentar, vício. Vício? E comida agora é droga? Sim, é. Comida pode ser uma potente droga para você. Existem muitas comidas que são verdadeiras drogas. Você não consegue passar perto. Você não consegue sentir o cheiro. Você, à distância, já fica eufórica, louca, numa síndrome de abstinência. Eu preciso comer isso. E se não comer, parece que entra em parafusos, briga com o esposo, com a esposa, com o filho, chega até a matar. É assim mesmo. Tem pessoas que, se não comer aquilo que está desejando, entra em piripaque, sofre, está viciada. Então nós vamos dialogar um pouquinho sobre isso aí. E quando eu falo de o que estou comendo, isso envolve muita coisa. E existe aí 2 princípios norteadores para o que eu estou comendo. Primeiro princípio, isso é bom. E o segundo princípio, isso é mal. É o princípio do bem e do mal. É o princípio bom ou mal, bom ou ruim. O que é bom para o meu corpo? Aí eu vou te dizer, vou te dar sacada aqui do que é bom para o teu corpo. O que faz bem para o seu corpo? Nós estamos vivendo diante de uma grande influência, forte influência da mídia televisiva, propaganda, internet. E eu vou te dar a dica aqui. Em relação à comida, tudo aquilo que se divulga na mídia não é bom para o seu corpo. Em relação à comida, tudo aquilo que se divulga na mídia não é bom para o seu corpo. Tudo aquilo que não se divulga na mídia, isso é bom para o seu corpo. Você já ouviu por aí a mídia divulgar como a batata doce, como a inhame é bom?
Você já viu a mídia divulgar? Olha, coma brócolis, coma folhas, desintoxique seu corpo com aqueles alimentos que o próprio Criador criou. Você já viu a mídia falar disso aí? Olha, você tem que comer castanha do Pará, nozes, amêndoas, grão de bico, feijão branco são mais ricos em proteínas, é bom investir. Coma muitas crucíferas. Você já viu a mídia divulgar isso aí? Então, o princípio é: aquilo que a mídia não divulga, é isso que você deve comer. Você já viu a mídia divulgar, olha, coma o alimento que você produz ou que você saiba ser 100% orgânico, para que você não tenha um câncer, para que você não tenha um distúrbio degenerativo, para que você não sofra com acúmulo de metais pesados. Você já viu a mídia divulgar isso aí? Não. Então, esses são os alimentos feitos, criados pelo Criador, os verdadeiros alimentos que você deve comer. O que você está comendo? E aí agora nós vamos para o segundo princípio nisso aí. O segundo princípio é: tudo que a mídia divulga para a sua alimentação não presta para o seu corpo. O seu corpo não recepciona bem. Então, nesse princípio está envolvido alimentos que não são bons. A mídia sempre está divulgando os refinados, os enlatados, os empacotados, os industrializados, fazem muita propaganda. E nesses alimentos, eles colocam duas coisas. Eles colocam uma coisa chamada conservantes. E eles colocam a segunda coisa chamada realçador de sabor. Nossa! E eu vou às vezes no supermercado, eu compro aquele alimento da indústria, aquele empacotado. Eu gostei dessa marca. Eu como aquele biscoito creme em crack. Eu compro aquele biscoito água e sal. Eu compro aquela bolachinha de coco. Nossa, como é gostosa! Conservantes, para não estragar logo, e realçadores de sabor. Geralmente esses realçadores de sabor são gorduras hidrogenadas. Geralmente tem muito açúcar. Então nós temos aí duas coisas que viciam: as hidrogenadas e os açúcares. Viciam, são drogas que bombardeiam o seu corpo. Detalhe dessas drogas: eles destroem células cerebrais, destroem células do seu corpo, destrói seu sistema imunológico. O açúcar destrói os leucócitos, os agentes de defesa do corpo. Quanto mais açúcar você come, mais você diminui o seu potencial imunológico. Açúcar. Todo alimento industrializado tem dois tipos de conservantes. Açúcar e sal. E normalmente tem realçadores de sabor hidrogenadas. Observe os enlatados. Os enlatados, eles são riquíssimos em sal. Muito sal. Hoje nós estamos vivendo um seríssimo problema de degenerações, processos degenerativos. E sabe um grande vilão que está por trás disso? São dois: açúcar e sal. Principalmente as pessoas que estão morando em grandes centros vivem comendo os enlatados, os empacotados, os industrializados, os engarrafados, os refinados. Óbvio, não estão na roça, não estão plantando, tem que ir no supermercado. Agora imagine você na roça,
Imagine você na roça, plantando suas coisas. Elas não são, tem determinadas coisas que não são duráveis, duradouras. Você precisa vender rápido, ou tem coisas que demoram mais tempo, como por exemplo as raízes, essas coisas demoram mais tempo, mas determinados outros alimentos não. Os alimentos que estão na prateleira dos supermercados, e geralmente eles têm conservantes, por isso eles passam meses sem perder a sua validade, sem ficar ruim, estragado. Conservantes, você está ingerindo esse conservante, o que não é bom para o seu corpo. Então, o que você está comendo? Esse primeiro pilar da boa nutrição é muito importante você entender, porque disso depende a sua nutrição. Se você está comendo algo que não é bom para o seu corpo, o seu corpo não vai recepcionar bem, e com o tempo ele vai entrar em disfunção, e aí você vai colher os frutos do que você plantou ao longo da vida. O segundo pilar da boa nutrição é como estou comendo. Como você está comendo o seu alimento? Tem pessoas que não têm tempo, vivem uma vida muitíssimo estressada. E é interessante notar que quanto mais uma vida é estressante, pior as pessoas se alimentam. Quando se alimentam de qualquer coisa, os sanduíchezinhos, os fast foods, Habib's, né? Comidas prontas, comidas rápidas, Subway, McDonald's, coisa rápida. E aí as pessoas estão numa correria, não tem tempo para comer, não tem tempo para se nutrir. E aí entra naquela máxima lá de Dalai Lama, vive uma vida estressante, vive uma correria, não tem tempo para a saúde, não se preocupa com a saúde, se preocupa com dinheiro, com trabalho, e aí de repente perde a saúde. E quando perde a saúde, começa então a gastar todo o dinheiro que ganhou com a sua saúde perdida, e vivem como se nunca fossem morrer, e morrem como se nunca tivessem vivido. Essa é a máxima de Dalai Lama, e que se aplica a pelo menos 97% das pessoas. É assim mesmo, 97% das pessoas vivem uma vida desenfreada. Quando passar um tempinho para comer, tem que ser um tempo rápido. E você vê então essas pessoas comendo rapidamente, engolindo a comida. Existe por aí um glutão, meus filhos, vez por outra está assistindo, esqueço o nome dele agora. Ele come 5 quilos, 7 quilos de comida, faz competição para comer aquilo tudo rapidamente. Pois bem, a gente acha divertido, ele vai ter as consequências dele, na saúde dele, e muitos acham divertido, mas na realidade muitos vivem assim. E muitas vezes ao evacuar, ao fazer cocô, a sua necessidade fisiológica, natural, sai o feijão inteiro, sai o grão de arroz inteiro, sai o caroço, sai o milho inteiro. Não mastigou. Come rapidamente. Como você deve comer? A princípio, a comida entra na boca, uma colher de comida por vez. Você deve pensar em almoçar num período de no mínimo 20 minutos. Comer, seja a refeição da manhã, seja a refeição do meio-dia ou da noite, comer pelo menos num período mínimo de 20 a 30 minutos. E por que isso? Quando você coloca a comida na boca, você tem dentes. Esses dentes, eles têm uma função, que é a função de triturar, mastigar, quebrar aquelas moléculas daquele alimento. Enquanto está quebrando, esse alimento está se misturando a alguns ácidos da saliva. Esses ácidos são importantes se misturar, é a ptialina, exatamente para que o alimento seja melhor, passe por uma melhor digestão no estômago,
Então você precisa mastigar bem. Cada colher de alimento você deve mastigar pelo menos 30 vezes. E aí você segue esse ritmo durante 20 a 30 minutos. Após 20 minutos, você comendo vagarosamente, misturando bem com sua saliva, então o seu corpo vai ativar, o seu cérebro irá ativar o centro da saciedade e ele vai dizer: chega, tá bom, não coma mais, já saciou, o seu corpo já está saciado. É assim. Quando você então não come 20 minutos e fica mastigando, mas não come 20 minutos e come rapidamente, o seu corpo não ativou o centro de saciedade e você come, está com a barriga cheia e ainda sentindo vontade de comer mais, ainda está com fome. Não ativou o centro de saciedade porque comeu rapidamente. E dependendo do que você come, se for aquela comida ruim, a comida refinada, muita massa, muito fast food, o que você acha que vai acontecer com o seu corpo? Vai se avolumando. É o sobrepeso, é a obesidade, disfunções intestinais, disfunções hormonais. Bem, quando a gente está falando em refinados, a gente está falando, por exemplo, numa farinha de trigo, branquinha, bonitinha, mas você sabe que a farinha de trigo ela não é branca. Para que ela fique branca, ela precisa ter alguns componentes, dentre eles um componente chamado aloxana. A aloxana, ela extermina, ela mata, ela degenera as suas células. Com os anos, você pode sofrer processos degenerativos, óbvio. Se essa aloxana, a função dela é degenerar suas células, é matar suas células, é normal que você sofra um processo degenerativo tal que vai ocasionar uma disfunção, um distúrbio, por esse processo degenerativo, por células estarem sendo degeneradas. Como assim? Bom, quando você se depara com um diabetes tipo 1, por exemplo, onde o seu pâncreas não produz mais insulina devidamente, o que está acontecendo? Suas células das ilhotas de Langerhans, lá no pâncreas, elas entraram numa disfunção, elas estão lesionadas, elas estão degeneradas, essas células morreram e por isso não estão produzindo insulina. É possível reverter isso? Sim, é possível, com boas práticas. Uma vez que você já está nesse nível de saúde precária, você precisa seguir uma série de roteiro, uma série de princípios para voltar às origens para que o seu corpo se restabeleça, a sua saúde se restabeleça, seu corpo se regenere. E só depende de você. Ninguém ensina isso por aí não, ninguém tem essa preocupação. O povo está preocupado com dinheiro. É isso. Então, depende de você. Então, nesse segundo pilar, como estou comendo, é importante comer bem 20 a 30 minutos, mastigar bem cada colher, pelo menos 30 vezes, para que essa comida entre agora no estômago, preparado para a boa digestão. E claro, obviamente, como eu estou comendo dentro desse pilar, eu não devo misturar meu alimento sólido com líquido. Não funciona, porque o meu estômago vai querer digerir primeiro o líquido e o sólido fica lá, parado naquele calor, facilmente vai fermentar. Então eu não devo misturar uma comida sólida com líquido, não importa que líquido seja esse, não devo misturar. Agora o terceiro pilar da boa nutrição é o pilar de quanto estou comendo. Bom, existem pessoas que comem apenas uma vez por dia. Existem pessoas que não se satisfazem com um prato, se satisfazem apenas com 2 pratos. Uma vez eu fui fazer uma visita numa região ali no Espírito Santo, uma região de fazendas, uma colônia de alemães, e eu achei muito interessante, a grande maioria deles obesa. E eu comecei a observar as práticas deles, eu passei 9 dias lá,
E eu achei interessante, pois eles colocavam a mesa, preparavam comida de almoço, né, na mesa, e ao terminar o almoço comiam muito bem. Ao terminar aquele almoço, eles envolviam aquela mesa com um lençol, porque aquela mesma comida que ali restou serviria para a janta. E o impressionante é que todos eles eram obesos, de criança a adolescente, a adultos e idosos, todos obesos. E o fato é que existia um deles que já havia quebrado a direção de uma caminhoneta 3 vezes. A região lá é uma região montanhosa. E, obviamente, numa região montanhosa, fazendas, tem muitas curvas. E essa pessoa, ele quebrou a direção da caminhoneta dele 3 vezes. Quando ele ia fazer uma curva para a direita, o corpo se jogava para a esquerda, um corpo extremamente obeso, e aí a barra da direção quebrou 3 vezes. E essa pessoa, nenhuma camisa dava certo nele, porque todas as camisas rasgavam nas costas. Ele não comia em pratos, ele comia na panela. Então, dá para você imaginar o peso pesado que era essa pessoa. Em um belo dia, ele morreu. Morreu muito jovem. Então, existem pessoas cuja filosofia é apenas uma: viver para comer. Em relação a isso, existem 2 máximas. Existe a filosofia da vida e a filosofia da morte. A filosofia da morte é viver para comer até morrer. A filosofia da vida é comer para viver. Vida longa. Deu para entender a diferença? Filosofia da morte, viver para comer. Filosofia da vida, comer para viver. É assim, a escolha é sua. Você está sendo orientado. Agora depende de você. Eu devo comer uma quantidade tal que ainda me mantenha com vontade de comer mais. Esse é o ideal para o seu estômago. Bom, o 4º pilar é quando estou comendo. Quando como, isso é muito importante. E aqui nós vamos entrar agora em uma temática que é, para alguns, um pouco controversa. E legiões de pessoas estão seguindo conceitos errôneos. Orientações erradas, equivocadas. Orientações de pessoas que não compreendem a filosofia, a fisiologia do corpo. Pessoas que não compreendem a fisiologia do corpo. Então, conceitos errôneos. Bom, qual deve ser o conceito? Quais são alguns conceitos errôneos que estão acontecendo por aí? Primeiro conceito. Primeiro conceito errôneo que estão seguindo por aí. A dona de casa gosta de cozinha. E aí, primeiro conceito errôneo que estão seguindo por aí é aquele conceito de pessoas que comem uma vez por dia. Uma vez por dia? É possível uma pessoa comer apenas uma vez por dia? Sim, é. E essas pessoas engordam bem. Essas pessoas entram em muita disfunção corporal porque só comem uma vez ao dia. Eu vou dar um exemplo disso. É aquela dona de casa que começa a comer de manhã e só termina quando vai dormir. Ela gosta de fazer comida e cada vez que está fazendo a comida está beliscando. O momento que ela menos come é na principal refeição, o almoço, porque já está cheia. Mesmo assim ela come para manter o desejo, para manter a rotina. E só para quando vai dormir. É assim. E tem deles, como já saiu reportagem aí na mídia social, eu não vou falar porque é um lixo, há algumas mídias sociais aí, você já ouviu falar aquele slogan,
tal, lixo é lixo. Tal. Então eu não vou falar o nome da emissora, que é um lixo, só ensina coisa errada, só ensina porcaria para as pessoas, e as pessoas estão seguindo. Deleta esse lixo da tua mente, vai para outra coisa. Não assista esse lixo, essa lixarada. Mas passou lá nesse lixo uma vez, faz anos isso aí, de pessoas que comem dormindo, estão dormindo e se levantam dormindo, vai para a cozinha comer e achando que está comendo um pedaço de queijo, está comendo uma barra de sabão. Acontece esse tipo de distúrbio também. Mas tem pessoas que passam o dia inteiro comendo, sempre beliscando, comem uma única vez por dia. O corpo, esse tipo de corpo não vai reagir bem. Nem o corpo do universo vai reagir bem assim. Essa pessoa vai entrar em falência. Chega aos 30 anos, essa pessoa vai ter diabetes. Chega aos 40 anos, ela vai ter seríssimos problemas hormonais, cardiovasculares. A velhice dessa pessoa não vai ser uma tragédia, fatalmente ela vai morrer antes. Ou vai ter um grande envelhecimento precoce. É assim. Bom, existe no entanto, algumas orientações em que se diz: você precisa comer a cada 3 horas. Existe, você já deve ter ouvido falar nessa orientação. Coma a cada 3 horas. Bom, digo para você, esse não é um conceito certo. Por quê? Aí precisamos compreender como funciona o meu corpo, como funciona o meu sistema gastrointestinal. Bom, meu estômago, ele precisa de um ácido. Para a boa digestão do alimento, o estômago precisa ter um ácido chamado suco gástrico. Esse estômago, ele come, vamos dizer ali, uma refeição de um café da manhã. Então ele precisa aproximadamente de um período de 4 ou 5 horas, de 5 a 6 horas, para se recompor, para encher novamente sua reserva de suco gástrico, para se preparando assim para a próxima alimentação. É um período de 5 a 6 horas. 4, 5, 6 horas, ideal. Então, se eu fico comendo de 3 em 3 horas, ele não está devidamente preparado. E o meu corpo não precisa se alimentar tanto. De forma que esse período de 5 a 6 horas é cabível, é exatamente um período em que me leva a comer 3 vezes ao dia, que é o ideal. 3 vezes ao dia. Existem algumas populações, algumas pessoas que comem 2 vezes ao dia, não há problema, desde que se sustente, não há problema. Mas é importante você comer, então, entre 2, 3 vezes ao dia. Eu não vou falar para um nordestino do Brasil, por exemplo, coma 2 vezes ao dia. Ele vai querer me matar. Por quê? Porque está acostumado a comer 10 vezes ao dia, 1 vez ao dia. E agora dizer coma 2 vezes ao dia apenas, literalmente, nordestino, não entra isso na cabeça do nordestino. Ele foi criado assim, comendo muito. Mas o correto, pensando no organismo, é comer 2 a 3 vezes ao dia. Vamos falar então, estabelecer a norma 3 vezes ao dia. Café da manhã, almoço e janta. E é importante então, na janta, ser um alimento que não encha muito o estômago. É um alimento mais leve, para que você possa dormir bem. Esse horário do jantar deve ser um horário ali entre 5, no máximo 6 horas da tarde, e o seu corpo tem um período maior de descanso para se recompor. E essas pessoas vivem muito mais, vivem melhor. O 4º pilar da boa nutrição diz respeito a como esse corpo irá recepcionar aquele alimento que você come. E aí nós temos que nos atentar a 2 coisas. Primeira coisa que temos que nos atentar: o que eu estou comendo vai nutrir o meu corpo?
Então, se eu vou comer um alimento natural, criado por Deus, eu tenho certeza dessa boa nutrição? Claro, obviamente, eu devo saber como eu vou preparar. Por exemplo, uma batata doce. Eu posso comê-la cozida. Eu posso comê-la crua também, fazendo uma tapioca. Nossa, é maravilhoso. Batata doce raladinha com coco ralado. Tapioca. É maravilhoso. Eu posso comer um inhame cozido. Sabe o que algumas pessoas fazem? Pega essa batata doce, corta em fatia, faz uma fritura. Usa óleo. Aí aquele bom alimento se torna um veneno, porque óleo é veneno, vamos falar sobre ele. Então aquela boa comida, se você souber comer essa boa comida, você vai estar nutrindo bem o seu corpo. Mas tem pessoas que são habituadas a comer más comidas, péssimas comidas, muita comida refinada, muito empacotada, muito industrializada, cheia de conservantes. O corpo não vai recepcionar bem esse alimento. Vai chegar um momento em que você come muito esse tipo de comida, não come fruta, não come verdura, não come cru demais. O seu corpo vai entrar num estado de carência nutricional. Carência de minerais, sais minerais, carências vitamínicas, carência de ácidos graxos. E o seu corpo vai entrar em paranoia, em disfunções celulares, disfunções orgânicas, disfunções hormonais. Você vai estar muito estressado, ansioso, se não depressivo, intestino preso, fígado gordo, uma cadeia de problemas que vai derrotar a sua saúde. É assim. E nós vivemos hoje com uma legião de pessoas doentes. Então o que você come influencia, e como você come vai influenciar na recepção do seu corpo. O segundo item em relação a essa questão da recepção do corpo ao que você come, primeiro item então é o que você está comendo vai influenciar na receptividade do seu corpo. E o segundo item é, com o tempo, o seu corpo, dependendo do que você tem comido, ele já vai estar fragilizado. E aí você vai estar com o estômago que não está produzindo bem um bom suco gástrico, você vai estar sofrendo constante azias, constante refluxo. Você vai ter um intestino preso, não vai processar bem o alimento a nível intestinal, não vai haver uma boa absorção, o seu sangue estará fraco. Então, assim, o seu corpo não está mais capacitado para recepcionar o bom alimento. Então, mesmo sendo um bom alimento, é um intestino que não tem mais uma boa flora bacteriana intestinal, é um intestino que não tem mais boas enzimas digestivas, é um fígado que não está mais levando para o intestino a bilis. Então esse corpo precisa ser agora recalchutado, esse corpo precisa ser reprogramado, esse corpo precisa ser melhorado para receber a sua boa alimentação. Então, muitas pessoas deixam uma péssima alimentação, passa a comer uma boa alimentação, e continua com problema. Então, agora você tem que compreender que você continua com problemas porque o seu corpo está em defeito. É o carro velho que está defeituoso. Você tem que estar ajeitando esse corpo, preparando esse corpo para recepcionar aquele bom alimento. Então, esses 5 pilares norteiam todo o seu sistema nutricional. Isso é muito importante. Primeiro pilar, o que eu como. Segundo pilar, como como. Terceiro pilar, quanto como. Quarto pilar, quando como. Quinto pilar, como o meu corpo está recepcionando.